Boa tarde, saúde a todos na paz do Senhor, todos meus irmãos do Face, todos que são evangélicos, quem não é também, boa tarde, que Deus venha nos dar um domingo abençoado. Mas estou passando aqui no Facebook para dar um testemunho, porque eu estava falando com Deus e Deus me fez lembrar de um sonho, uma visão que Ele tinha me dado. Já está com uns 3 meses por aí que o Senhor me deu esse sonho, que para mim não foi sonho, foi uma visão do que está para acontecer, do que realmente a gente espera e que vai acontecer, que é a vinda do nosso Rei Jesus. E o que eu quero passar para você nessa tarde, eu quero passar, eu não sei por que Deus me fez lembrar e disse assim: fala nas redes sociais, porque tem alguém que talvez esteja precisando de escutar esse sonho que eu te mostrei, essa revelação do arrebatamento, para que se conserte enquanto há tempo, porque o tempo está acabando, igreja. Então eu estava, louvado seja o nome do Senhor, eu estava no sonho, aqui, na minha rua onde eu moro agora, de frente. De repente, no sonho eu estava olhando para o céu. E quando eu olhei para o céu, o céu se abriu e desceu um tubo de vidro bem grande, enorme. Um tubo que cabia milhares, eu acho que milhares de pessoas. Eu nunca tinha visto um tubo tão grande, como se fosse de um elevador. E aqui, essa rua onde eu moro, estava cheia, lotada de gente entrando nesse tubo. No sonho, eu via umas 3 ou 4 amigas minhas, irmã da igreja, entrando nesse tubo também. E eu ficava só olhando aquelas pessoas entrando, olhando, e aquele tubo ali enchia de gente, muita gente mesmo, igreja, irmãos. E aquele tubo, ele começava a subir, ele lotava de gente. Era um tubo enorme, gigante, que cabia muita, mas muita gente mesmo. E ele começava a subir aquele tubo. E eu ficava ali quietinha, parada, olhando para cima. E eu dizia: meu Deus, Jesus, esse tubo, isso é a vinda de Jesus. Meu Deus, e agora? O tubo está subindo e eu não subi. Meu Jesus. Aí, de repente, eu escutava uma voz no céu que dizia assim: filha, não te preocupas, porque eu vou mandar o meu anjo te buscar. E quando essa voz que bradava no céu dizia isso, eu olhando para aquelas pessoas subindo, e eu ali quietinha, só olhando para cima, de repente, irmãos, vinha um anjo muito, muito bonito, um anjo muito grande, com as asas enormes. Eram umas asas tão enormes que eu acho que eu perto dele era do tamanho de uma formiguinha. E aquele anjo ali, ele vinha descendo, Deus tinha dado ordem para ele descer, e ele vinha descendo, e quando chegou, eu olhando para ele assim, quando ele chegou perto de mim, ele me cobriu assim com as asas dele, me acolheu, e eu sentia meu corpo subindo junto com ele. E quando aquele anjo ia subindo, ele se engualhou com aquele elevador lotado de gente. E o que é que acontece? Quando a gente subia, o anjo subia comigo, aquelas pessoas subindo naquele elevador enorme, gigante, de repente, o elevador, juntamente com o anjo comigo, ele parava assim tipo uma casa que ela não tinha parede. Essa casa, ela só tinha vidro. As paredes dela era só de vidro. Era como se fosse um cristal. Não era parede de barro, era de vidro mesmo. Uma casa muito bonita, era enorme, gigante essa casa. E quando
ali aquele elevador parava, aquelas pessoas tudo entrando naquela casa de vidro. E ele me colocava também ali junto com aquelas pessoas, o anjo. E quando eu chegava lá, tinha uma sala enorme, tava lotada de gente. E quando eu chegava ali, eu via, como eu falei no começo, minhas irmãs, e eu me enturmava com elas e dizia: irmã, o que é que a gente tá fazendo aqui? Aí eu olhava assim de repente e vinha uma televisãozinha assim, desse tamanho, quadrada. E naquela televisãozinha eu via passando muitas pessoas. É como se aquelas pessoas tivessem passando a vida delas ali. E eu olhava assim para aquela televisão, gente, e eu dizia: meu Deus, mas por que essa televisão tá passando a vida das pessoas? Aí uma irmã, que é antiético falar o nome dela, que ela estava comigo lá, dizia: irmã França, porque as irmãs aqui me chamam de irmã França. Dizia: irmã França, a gente estamos sendo julgadas. Essa televisãozinha aí vai ser o que a gente fez lá na terra. Vai passar tudinho. E eu dizia: meu Deus, mas irmã, e agora? O que foi que eu fiz lá na terra? E eu não me lembrava do que eu tinha feito, eu só me lembrava mesmo dos meus filhos. Eu dizia: meu Deus, mas o que foi que eu fiz lá na terra? Era como se eu não estivesse lembrando de nada. E de repente eu ficava angustiada, porque eu dizia: meu Deus, mas eu não me lembro de nada. Eu não me lembro de nada do que eu fiz lá na terra. Eu só me lembro dos meus filhos. Porque com os meus filhos eu era estressada, eu às vezes batia neles. Será que eu vou ser julgada por isso? E de repente, irmãos, quando eu falava isso, se aproximava uma pessoa, um homem de branco. E no sonho, esse homem era Jesus. E ele chegava perto de mim e dizia: filha, não te preocupas, a tua vida também vai passar ali, mas você não tem o que temer. Eu dizia: mas Jesus, mas eu não me lembro de nada, eu só me lembro dos meus filhos. Será que eu fui uma mãe ruim para os meus filhos? Aí ele dizia: filha, o que você fez com seus filhos não vai interferir na sua salvação, porque o pai e a mãe, ele só quer o bem dos filhos. E eu não vou levar em conta isso, então fique em paz. Mas aqueles que estão passando aqui nessa televisãozinha, que o que eles fez, se eles se prostituírem, se eles fizeram maldade, se eles levantaram calúnia, se eles fizeram o que não agrada ao meu pai, infelizmente eles vão ser condenados. Mas fique em paz, filha. E depois que ele falava isso, eu ficava em paz, porque ele dizia que eu ficasse em paz, porque meu erro só foi esse que eu me lembrava. Mas muitas pessoas, igreja, ali naquela televisãozinha, e ali eu dizia: mas Jesus, e para onde é que essas pessoas vão? E elas vão para onde? Aí ele dizia: filha, aquelas que forem condenadas, elas irão para o lago de fogo. Mas aquelas pessoas que for absorvidas, elas irão com a gente apontar o Pai. Elas irão morar no céu. Mas infelizmente aqueles que passar os seus erros aqui nessa televisãozinha, infelizmente eles vão ser condenados e eles não vão mais ter a graça do Pai. E daqui a gente vamos subir. E aqueles que for condenados vai descer, vai pro lago de fogo. E eu dizia: meu Deus, mas meu Deus, que coisa terrível. E não, como eu queria, meu Deus, ter avisado a minha família. E a minha família que ficou lá. Ele dizia: não, filho, esse está sendo no julgamento. O julgamento é comigo. Eu vou julgar cada um agora conforme as suas obras, conforme o que fizeram. Então, se fizeram bem, vai ter vai ser absorvido. E se fizeram mal, infelizmente, vai ser condenado com o anticristo para o lago de fogo. E ali eu ficava... Era uma cena triste, porque ali, irmãos, estava passando, assim como vai acontecer.
Ali estava passando a vida das pessoas, o que elas faziam, o que elas praticavam, de mal a bem. Então, isso daí não foi um sonho, foi Jesus me mostrando como vai ser, que vai ter o julgamento. E que a gente ainda pode se consertar, a gente ainda pode se arrepender, a gente ainda pode trocar a vida mal por uma vida boa com Cristo. Porque o que está por vir, o juízo, vai vir. Que você acredite ou que não, vai acontecer. Então, Deus ele nos pede obediência. A gente somos falha, mas só quem pode nos julgar é Deus. E a gente, se a gente é falha, a gente temos que procurar nos consertar naquilo que desagrada a Deus. Porque o juízo está nesse tantinho assim para acontecer, o juízo de Deus, de Jesus. Ele veio nessa terra, igreja. Irmão, se você está me escutando, ele veio nessa terra para que a gente seja salvo. Mas a salvação, ela acontece a partir do momento que a gente decide a seguir Jesus, a deixar as concupiscências desse mundo, porque os prazeres da carne, os prazeres da vida mundana é muito bom, mas não edifica a nossa alma, a nossa salvação. Não é eu que estou dizendo, mas é Jesus em sua palavra. Ele está avisando. Nós estamos vivendo os últimos dias nessa terra, que você acredita ou não. Não sei se vai ter alguém que me critique, mas eu só estou passando aqui nessa tarde para mim falar, porque ele disse: fale desse sonho que você teve, porque você ainda está na terra. Então eu seria covarde se eu não falasse, porque talvez esteja alguém precisando de ouvir, de acordar, porque o tempo está acabando. E eu não estou falando aqui para me aparecer, nem para dar uma de santa, porque santo é Deus. Mas eu procuro a fazer conforme Ele queira na minha vida, mesmo eu sendo falho, porque o ser humano é falho. Mas só quem pode nos julgar é Deus. Só quem pode apontar nossos erros é Deus, porque ninguém nessa terra é juiz. Juiz é só as autoridades, conforme aquilo que conceita eles. Mas a gente, como ser humano, como irmãos, a gente temos que entender um ou outro, não julgar, não apontar, não viver conforme a vontade da carne, conforme a vontade que o inimigo quer, mas sim conforme a vontade que Deus quer. Se você vê que isso é errado para a sua vida, uma vida mundana, então se conserte, porque Jesus te ama e te quer do seu lado, como nesse sonho que eu tive. Então, Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.